Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Como é que vai? Como estamos? Bem, aqui na minha cidade, gente, tá um calor, mas um calor bem daqueles. Uau! E eu tô aqui inesperadamente, né? Avisei que ia fazer essa live, mas eu achei importante vir aqui porque ontem eu abri a minha caixinha de perguntas. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aqui nos stories. Eu abri a minha caixinha de perguntas e eu fiz uma pergunta sobre projetos. Se você tinha algum projeto em andamento ou se você tinha algum projeto parado. E agora que eu tô vendo que eu tô sem fone. Peraí, deixa eu dar um jeitinho nisso aqui. Me empresta seu fone. Isso. Que aí vocês vão me ouvir melhor. Pera lá. Olá, Carol. Estamos falando hoje sobre planejamento, tá? Fica aí, porque vai ser bem legal. Vou só ajeitar aqui para eu começar a falar. Então, ontem eu coloquei na minha caixinha de perguntas se as pessoas tinham algum plano, algum planejamento, alguma coisa que tinha ficado pelo caminho, né? Gente, toda vez que eu vou fazer live, todo mundo resolve me ligar. E aí eu fiquei um pouco assim assustada pelas respostas que eu tive. Por quê? E eu vou explicar para vocês. Muitas pessoas vieram dizer assim: eu não tenho tempo. Falaram isso, eu não tenho tempo. Outras disseram assim: eu perdi meu foco. Outras falaram situações tristes da vida. Algumas mulheres relataram, por exemplo, violência doméstica, que fizeram com que elas perdessem o sentido da vida. E assim, coisas assim, poxa, triste, sabe? E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer um vídeo sobre planejamento, porque é muito importante, porque a gente está começando o ano, né? E aí, eu vou dizer logo para vocês assim, planejar não é algo fácil, né? Mas é necessário, porque se a gente quer chegar em algum destino, a gente precisa saber o meio que a gente vai utilizar, como a gente vai chegar, que horas a gente vai sair, que horas a gente vai chegar. A gente, quando vai fazer uma viagem, a gente sempre tenta se planejar, né? Então, assim, eu tenho uma filha pequena, a gente fica aqui em casa assim, poxa, que horas a gente vai sair de casa, né? Que horas que a gente, pra gente não pegar um sol muito forte, a gente vai por qual caminho, a gente volta por qual caminho. Isso é planejar. Então, se a gente consegue planejar uma viagem, quiçá a gente organizar a vida pessoal e a vida profissional. E eu vou dizer que agora é o momento para a gente fazer isso, porque se a gente não sabe fazer o planejamento, a gente não vai conseguir chegar no propósito que a gente tem. Então, primeira coisa que você tem que ter, um propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu foco? O que você quer para o ano de 2021? Você já fez essa pergunta para você? Eu quero estudar mais, eu quero focar mais no meu trabalho, eu quero ter mais clientes. O que você deseja? Eu desejo estar mais junto com a minha família, eu quero estar mais próximo de pessoas. O que você quer? Então, a gente divide isso em área pessoal, área profissional. Exatamente, doutor Eduardo. Primeiro, propósito. Você tem que saber o propósito o que você quer, né? E esse propósito, ele tem que te dar vida. Ele tem que te dar energia. Bom dia, doutora Eleusa. Obrigada por estar aqui. A gente está falando sobre planejamento, sobre propósito. Então, o seu propósito tem que ser algo que te mova, sabe? Porque bom dia, querida. Quando você tem um propósito que te move, as coisas começam a fluir, né? Então é muito comum, por exemplo, que a gente se acostume com coisas, como que eu vou dizer? Sua sala da sua casa. Poxa, será que eu não preciso pintar essa sala para eu me sentir um pouco melhor?
E aí as coisas começam a fluir? Será que são coisas simples que às vezes melhoram o seu dia a dia, melhoram o seu bem-estar, né? Mas voltando do propósito, você precisa ter um propósito. A partir do momento que você tem esse propósito, você já tem o primeiro passo. E aí você vai fazer um planejamento pessoal, um planejamento profissional, um planejamento da sua casa, da sua família, porque não adianta nada você ter um propósito, mas esse propósito não está alinhado com o que a tua família pensa, com aquilo que a tua família deseja, com o que o teu trabalho está te exigindo. Então, as coisas têm que estar assim entrelaçadas, porque senão não vai adiantar, entende? Então, assim, primeiro passo, propósito. Segundo passo, cada um tem uma maneira de fazer o planejamento. Como eu faço o meu, eu vou dar aqui a dica do meu planejamento. Então, primeiro eu pego um caderno e ali eu separo o que é vida pessoal, o que é vida profissional, o que é vida familiar. E dali eu vou tendo insights. Quando eu coloco no papel, quando eu começo a escrever, aquilo parece que vai fluindo, sabe? Então eu decidi, por exemplo, esse ano fazer o projeto Vamos Caminhar Juntos, que é o projeto que a gente vai ter lives, a gente vai ter... Inclusive, doutora Eleusa, quero convidá-la para participar comigo de uma das lives, tá? Desse projeto que é bem legal. E depois a gente conversa lá no privado. Então, esse projeto surgiu porque eu sentei e fui escrever. E fui começar a falar o que eu quero para o ano de 2021. Não, eu quero levar para as pessoas um pouco mais de conhecimento. E assim surgiu. E aí, outra coisa que eu faço, eu sempre deixo na minha carteira um caderninho pequeno, tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui. E uma caneta. Porque à noite eu tenho vários insights e eu vou e anoto. Esse caderninho aqui que vocês estão vendo é só para conteúdo digital. Então aqui eu anoto tudo de conteúdo digital. O que eu vou fazer de live, o que eu vou fazer de post, o que eu vou fazer, tudo aqui. E outra coisa de programação, olá, Ione, tô falando sobre planejamento. E outra coisa sobre planejar, eu estou usando uma ferramenta super legal do Facebook, que é a gente fazer o planejamento, a gente fazer a liberação dos posts agendadas. Então você não precisa ficar naquele desespero de você ficar postando todo dia, consumindo o teu tempo. Não, você tira um dia, você programa os seus posts e você vai lá no Facebook Studio e você coloca a tua arte e você coloca o teu texto, coloca a programação do dia e hora que você quer. Então, essa programação digital é muito importante. E tudo eu coloco aqui nesse caderninho. Tudo de ideia, tudo eu coloco aqui. Então, gente, o planejar é assim. Para você sair do ponto A, para você ir para o plano B, para o ponto B, você precisa percorrer esse caminho. Como você vai percorrer esse caminho? É isso que você tem que se perguntar. Então, eu preciso estudar um pouco mais. Então, que horas do dia eu vou poder fazer essa dedicação? Nós temos 24 horas no dia, 24. A gente pode repartir essas 24 horas em trabalho, em diversão, em estudo, em dedicação à família. A gente que não faz isso corretamente, porque às vezes a gente se distrai. Isso é um erro. A gente acha que a gente tem que ficar focado só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho. E isso leva a gente a uma sobrecarga mental muito grande. Você precisa ter tempo para você se divertir, você precisa ter tempo para você sair com as pessoas, para você conversar, porque a partir disso também você vai ter insights. Semana passada eu tive um encontro com umas amigas e foi super legal, porque nesse encontro a gente teve vários pensamentos interessantíssimos, insights ótimos para que a gente pudesse trabalhar. Então, trabalhar, gente, não é só sentar no computador e trabalhar, não. Trabalhar, às vezes, é um cafezinho que você toma à tarde com uma amiga. Às vezes é um almoço que você sai e você vê um passarinho voando e você, caramba, lembrei de uma coisa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Ainda mais aqui no meio digital. Então,
voltando ao planejamento, a gente precisa saber da onde a gente quer sair e da onde a gente quer chegar. E aonde a gente quer chegar. Esse é o primeiro passo do planejamento. Se você não tiver isso, você não vai conseguir sair da posição que você está. E a gente precisa ter uma postura, vou dizer assim, como que eu vou dizer? De avançar mesmo, né? Eu ia falar outra coisa, a palavra me fugiu aqui. Mas a gente avançar e seguir. Porque se a gente fica nessa paralisação, nessa coisa parada, nessa coisa estagnada, a gente não sai do lugar. A gente não sai, né? E a gente precisa ter esse planejamento. Por exemplo, eu fiz o meu planejamento de janeiro a março. Todo pronto. Planejamento pessoal, planejamento profissional, planejamento familiar. Fiz tudo. Todo esse planejamento eu fiz. Mas ele é muito importante, lógico, uma coisa ou outra vai fugir, né? Porque coisas acontecem no dia a dia, mas é importante a gente tentar seguir ao máximo aquilo que a gente se propõe. Então, gente, o recado que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte: tenham um propósito. E faça chuva, faça sol, corra atrás desse propósito. Faça chuva, faça sol. A gente vê os atletas aí, eles treinam, gente, em sol, nas situações mais adversas. Você vê esses caras que treinam para Ironman, para triatlo, para natação, enfim, seja até um atleta, jogador de futebol. Gente, eles treinam, eles podem estar na situação mais adversa, mas eles estão lá treinando. O que falta na gente é essa constância, né? Falta na gente, às vezes, não, eu vou estudar 1 hora por dia, porque é o tempo que eu tenho. Então, eu vou fazer esse estudo de 1 hora por dia. E se propor a fazer e fazer. Faça chuva, faça sol. É assim que eu faço. Eu, no mínimo, estudo, no mínimo, 1 hora por dia. No mínimo. Ah, mas dá tempo? Dá tempo. Porque eu consegui, como diz um professor, professor Hélio, fatiar o meu tempo. E é verdade, você precisa ter tempo para outras coisas, né? Mas você não vai ter se você não tiver estratégia de planejamento, ferramentas de planejamento. Então, primeira coisa, propósito. Onde você quer sair e onde você quer chegar. Como você vai chegar àquele lugar? Então, às vezes, você precisa de alguém que te ajude. Você, às vezes, precisa de um mentor para que te acompanhe. Às vezes, você precisa de uma conversa. Às vezes, você precisa de uma amiga para que você consiga. Poxa, eu tive uma ideia assim, assim, assim. O que você acha? Compartilhar. Mas saiba compartilhar com a pessoa certa, tá? Porque muitas das vezes a gente sai por aí falando coisas que a gente não deve falar e com quem não deve falar. Isso é muito importante. Aprendi isso na marra. Porque às vezes a gente está tão empolgado com a situação que a gente quer sair falando para as pessoas, a gente, poxa, cara, aconteceu isso comigo, eu tô feliz pra caramba, Cara, não fala. Você tem que ficar, às vezes, fechado. Você tem que compartilhar as tuas coisas com quem você confia de verdade. A Ione tá aqui e ela é uma pessoa muito querida porque eu me abro muito. E assim, saiba com quem falar. Saiba com quem falar, porque eu já tive situações onde eu tinha questões certas, projetos, assim, tudo certinho. Eu fui comentar com uma pessoa, poxa, que legal, olha só, aconteceu assim comigo, cara, o negócio assim, acabou. Esfriou, não aconteceu e foi pro beleléu. Então, gente, isso é muito sério. Você tem que estar na tua caminhada com gente que sonha junto com você. Se você não estiver perto de gente que sonha com você e sonha com você o seu sonho, é melhor você ficar sozinho, né? Porque o sonho, ele tem que ser compartilhado com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Se você tá com gente que não tem isso, olá, Luciana querida, uma grande amiga.
Tô falando aqui sobre projetos, Luciana. Se você tem gente com você que não tá sonhando com você, não compartilha nada da tua vida. Não faça nada disso, porque vai dar muito errado. Então, gente, o planejamento, ele vai desde aquilo que a gente foca e coloca no papel o que a gente quer, do nosso comportamento, daquilo que a gente se propõe a fazer, mas também do nosso comportamento diante das coisas. E, por exemplo, no outro dia eu estava vendo uma pessoa falar assim, quantas coisas quebradas tem dentro da sua casa? Relógios parados sem funcionar, camisa rasgada, um monte de coisa velha no canto. Cara, vamos pegar as coisas e vamos. Você tem um armário para você arrumar? O armário, criança cresce muito, né? Gente, eu pego o armário da minha filha quase todo mês e eu tiro as coisas e faço doação. Por quê? Porque eu ensino a minha filha que aquilo que ela não precisa, ela precisa doar. E a gente precisa se desfazer dessas coisas, arrumar a nossa casa. Se a nossa casa não tiver arrumada, se você não tiver prazer de ficar dentro da sua casa, como é que você vai ter prazer de sentar e fazer um planejamento? Você vai sentar no seu sofá e você vai falar assim, ai, tô tão desanimado hoje, tão cansado. Ai, gente, não tenho ânimo pra nada, não tenho. E é assim mesmo, por quê? Porque você olha pro lado, a cortina tá caindo. Você olha pro outro, a parede tá toda desenhada de criança. Falo isso que eu tenho criança em casa, né? Você olha pro outro, a poltrona tá rasgada. Às vezes é uma coisa simples, você não precisa ter dinheiro para poder sair comprando tudo. Mas assim, tem coisas mínimas que a gente pode fazer. E você pode trazer mais aquela coisa gostosa de você ficar na sua casa, sabe? Que é o lugar melhor pra gente estar, na nossa casa, na companhia da nossa família, do seu esposo, da sua esposa. Aqui em casa nós somos em 3, eu, meu esposo, minha filha. E como a gente gosta de ficar junto, mas a gente fez um propósito. A gente fez propósito de quê? Disso, daquilo outro. E a gente tá seguindo. Então, gente, assim, minimamente é isso que eu posso falar com vocês. É uma coisa muito pontual mesmo. O planejamento, ele requer muitas outras coisas, mas eu fiquei muito preocupada com o que eu vi na minha caixinha de perguntas ontem à noite. Teve uma mulher que falou que ela desistiu dos sonhos dela, Luciana, porque ela sofreu violência doméstica. Ela tinha um projeto lindo, mas ela esqueceu dela porque ela teve violência, sofreu violência doméstica. Essa resposta eu nem coloquei lá, porque eu achei tão triste. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou colocar isso aqui, mas eu vou falar na live. Muitas pessoas desistem dos seus sonhos porque são machucadas, elas são feridas. Então, se você tá ferido, se você tá machucado, se você tá se sentindo triste, teve uma pessoa que falou que tinha depressão, se você tá se sentindo nessa circunstância, procura ajuda, procura alguém que você possa conversar procura alguém que você possa sonhar que sonhe o seu sonho. Não é aquela que vai te jogar pedra ou que vai sair falando para todo mundo do seu problema, entendeu? Mas sim, aquela pessoa sincera. Procura um profissional da saúde, procura um psicólogo, procura um psicanalista, porque a depressão, gente, é o mal do século. E a gente sabe que a pandemia trouxe muitos sintomas disso, de ansiedade, de tudo isso para tanta gente. Então, você precisa ter uma rede de apoio. Todos nós precisamos ter com quem nos identificar. Por exemplo, a Ione, que está aqui, é uma querida amiga. A gente sempre toma um cafezinho. A Luciana, que está aqui, é uma grande amiga. A gente sempre conversa, a gente sempre troca ideia. Ontem eu estava na live dela, ontem à noite, que foi ótima. Ela estava cheia de borboletinha falando lá do projeto Mulher Melhor. Então, gente, planejar a vida é todo um conjunto que desde a gente sentar e colocar na ponta do lápis aquilo que a gente quer, e desde o momento que a gente coloca aqui o que eu quero para mim, o que eu quero para o outro, o que eu quero para minha família, você se fortalece, porque você vai olhar para aquilo todo dia e você vai falar, não, eu preciso cumprir isso aqui, não, eu preciso fazer isso aqui, né? E tá com pessoas que sonhem com você, que andem junto com você, que caminhem junto com você, que dê a mão para você e fale assim, olha, eu tô junto com você porque deve né? Então, esse projeto
Vamos caminhar juntos, que é o projeto da mentoria, que vai ter lives, mentorias e aulas aqui. Esse projeto, essa frase, vamos caminhar juntos, eu vou até contar aqui, né? Essa frase é da Ione. A Ione sempre falou para mim, vamos caminhar juntas, vamos caminhar juntos. E assim, e realmente é uma parceria de vida. Então, gente, rapidamente eu quis dizer, falar essas palavras aqui, porque eu fiquei, assim, feliz com algumas respostas que eu tive lá na minha caixinha de perguntas e respostas, mas, por outro lado, eu fiquei, assim, bem preocupada, né, com o que as pessoas estão passando, estão sentindo. Sonhe, não deixa de sonhar. No outro dia eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu vou lembrar, o seu alvo é a lua, mas se você errar, você vai atingir as estrelas. Foi isso. O seu alvo é a lua, mas se você errar, você vai atingir as estrelas. Então, mesmo que você erre, e todo mundo erra, mesmo que você erre, você vai errar lá na estrela, que é a coisa mais linda do mundo. Então, a gente tem exemplos de profissionais, de empresários, de pessoas famosíssimas no mundo, que quebraram várias vezes. E essa semana eu coloquei um versículo bíblico aqui no meu Instagram que dizia assim, que Deus iria colocar no deserto um rio. Então, às vezes a gente se sente meio perdida, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? O que eu vou planejar? Eu tô passando por uma situação assim, eu tô passando por uma situação assada, não tô legal. Conversei no outro dia com uma amiga, ela falou, Lília, não tô conseguindo planejar nada vem na minha cabeça. Mas, no deserto, às vezes vem um rio. No deserto, às vezes vem a chuva. Então não deixe de praticar isso que eu falei aqui. Tenha o seu caderninho na beira da sua cama, tenha lá o seu bloquinho de notas ou no seu celular, cada um faz de um jeito, né? Eu gosto muito de escrever, mas não deixa de fazer. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E caminhe com alguém que sonhe com você, que seja parceiro, que cumpre os teus sonhos, que diga eu tô junto com você pro que deve e esse planejamento aqui, faz junto. Planejamento familiar, faz junto, senta, já separei o meu, Ione falou, faz junto, sonha junto, porque se você sonha junto, vocês alcançam o que vocês querem juntos. É a coisa mais linda do mundo, é quando você fala assim, meu bem, meu amor, conseguimos aquilo que a gente planejou, né? Porque a família está reunida, a família está junto e está junta. E mesmo para quem não tem e que está só, né? Obrigada, Eduarda. Mesmo para quem está só, não importa, você nunca está sozinho. Nunca. Pensa assim, eu não estou sozinha. Por quê? Você tem que buscar uma rede de apoio, que é aquilo que eu falei. Busque alguém que caminhe com você. Não saia falando da sua vida para todo mundo. São as dicas que eu dou. Compartilhe o amor, compartilhe o sorriso, mesmo que você esteja passando por um momento difícil ou tal, você vai dizer assim, eu tô bem. Pergunta assim, como é que você tá? Eu tô bem, tô ótima. Às vezes eu tô passando por um mega problema. Lília, como é que você tá? Tô bem, tô super bem, tô ótima. Porque tem gente que gosta de saber que você não tá bem. E aí, se essa pessoa ainda sabe do seu sonho, ela não vai falar, cara, você ainda tá nessa situação, aquele teu negócio não vai dar certo não, viu? Você tá aí nessa situação de tristeza, aconteceu isso aí com você, sabe? Aquele cara que rouba alegria? Sempre tem, entendeu? Então, gente, a vida, ela é simples de se viver. Somos nós, às vezes, que dificultamos, porque a gente sai compartilhando coisas, a gente sai demonstrando as nossas fragilidades
E são coisas que são só nossas, né? Aquilo é só meu, aquilo é só seu. Você não deve falar para ninguém. Você deve, às vezes, contar para alguém muito íntimo e pessoal. E a partir do momento que você começa a fazer isso, a tua vida, eu tenho certeza que vai do ponto A para o ponto B, para o ponto C. E daí, quando você alcançar o B, você vai dizer, e agora? Alcancei o B. Foi rápido. Você vai para o C. E você vai fazendo a mesma coisa. Vai botando no papel. E você vai dizendo, olha, eu fiz isso hoje, mas isso não deu muito certo. Será o que eu posso fazer para melhorar? Às vezes, posso falar, você tomando um banho, vem um insight. Fala, caramba, é mesmo, como que eu não pensei nisso? Vou anotar. E tenta fazer. É tentativa e erro mesmo. A gente só aprende errando. A criança só anda porque cai. Porque os joelhinhos do bebê precisam fortalecer, né? Então tá tudo molinho, tá tudo frágil. Então ele levanta, ele cai, ele levanta, ele cai. Tem uma hora, gente, que a criança sai correndo, vai lá pra frente. E isso é o que vai acontecer comigo e com você nesse ano de 2021. E eu digo isso aqui como, vamos dizer assim, como se fosse mesmo uma profecia, vou dizer assim, né? Uma coisa boa que vai acontecer para mim e para todos vocês. Mas acredite no seu propósito, acredite no seu sonho, acredite em você. Você pode conseguir. Acredite no seu coração. Acredite no seu coração, a Juju tá falando aqui. Acredite, porque você vai conseguir, tá bom? É o recado que eu queria dar para vocês. Se vocês quiserem conversar comigo, manda pergunta para mim lá no meu direct, pode me chamar que eu vou conversar, e mande essa setinha aí para um monte de gente, para outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo aqui que eu acabei de falar. Desejo para vocês um ótimo dia. Amanhã a gente vai ter novo conteúdo aqui lá no feed, tá bom? Vai ser sobre benefício por incapacidade. Tá? Desejo para vocês, gente, um dia maravilhoso, com esse sol que tá brilhando lá fora, que assim, que possa entrar dentro de você e falar assim, caramba, eu vou brilhar. E é isso que vai acontecer com você e comigo, com todos nós, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Tchau!